Meus amigos, o Eriksen escapou, viu? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa. Então, mal a Eurocopa começou e o jogo entre Dinamarca e Finlândia já está na história por conta do mal súbito sofrido por Christian Eriksen, o principal jogador da seleção e um dos grandes nomes da Eurocopa. Fez história no Tottenham e foi campeão italiano pela Inter de Milão. E desabou em campo, num evento que para muitos era uma convulsão, mas que depois descobriu-se que era muito mais grave. Na verdade, o que parecia uma convulsão era um estado pós um mal súbito. E, na verdade, para alguns, o que aconteceu ali foi uma morte súbita. Só que, como chamam os especialistas, uma morte súbita interrompida. O Eriksen foi salvo em campo, porque se não tivesse o devido atendimento, o Eriksen tinha morrido ali na frente de todo mundo. E seria mais um episódio em campo e de muita repercussão, porque morte súbita em jogadores de futebol, elas não são comuns, mas elas impactam muito por todo o apelo, por todo o alcance que tem e o fato de serem atletas teoricamente saudáveis e estarem ali trabalhando com o corpo. Então isso tem um impacto muito grande e a imagem, né, do Eriksen caindo no gramado foi uma imagem muito impactante, muito chocante. E o atendimento precisou ser muito rápido, muito efetivo e fazendo os procedimentos que precisavam ser feitos, porque de fato, se você demora ali um pouquinho mais, a coisa pode ficar num quadro irreversível. As imagens, de fato, elas são muito chocantes. Os jogadores da Dinamarca, eles foram muito rápidos ali também para proteger o público, né? Para não ficar vendo cenas chocantes, impactantes, para também não expor o companheiro que estava ali num atendimento e que sim recebeu uma massagem cardíaca no gramado e voltou a respirar no gramado. Isso dito pelos próprios médicos da seleção dinamarquesa. De fato, assim, uma situação muito, muito delicada, mas, como eu disse, o Eriksen, se não tivesse o atendimento, e aqui tem um jornal dinamarquês com a confirmação do Morten Boisen, que é o médico da seleção dinamarquesa, deixando claro que quando chegamos lá, ele ainda respirava, só que o quadro mudou muito rapidamente, ou seja, ainda no gramado, o Eriksen deixou de respirar, sentimos o pulso, mas o quadro mudou. E então começamos o tratamento cardíaco que salvou vidas. E eu vou chegar já já na importância do preparo, na importância do atendimento rápido, na importância de você ter ferramentas para prevenção, porque episódios assim, você, mesmo que tenha todo o monitoramento, percentualmente, às vezes passa um jogador com um problema cardíaco ou com algo ali congênito que não é monitorado e às vezes vem no campo. E se o atendimento não for bem feito, você perde e não importa o palco. Tanto que a gente já teve jogador que morreu em campo, como o Foé, que morreu, jogador de Camarões, durante a Copa das Confederações, em 2004. Né? E a gente já teve, inclusive, episódios sequenciais naquele ano, ali, aquele intervalo, na verdade, ali, aquele ano de 2004, 2005, a gente teve muitos episódios que chocaram o mundo e ajudaram a mudar protocolos, inclusive, que ajudaram a salvar o Eriksen na Eurocopa. E aí, lembrando muito rápido que, além do médico da Dinamarca, teve uma ajuda do médico do estádio e o Eriksen depois foi levado para fazer exames complementares no hospital. Os protocolos deixam muito claro que esses exames são cardíacos. Eu vou mostrar aqui o fio que eu acho mais legal de explicação no Twitter, do José Alencar Neto, que é um cardiologista, talvez a maior autoridade no país em eletrocardiograma, que é um dos exames de monitoramento do coração. Ele também coordena pós-graduação em cardiologia no Saná, trabalha no Instituto Dante Pazanese em São Paulo, que é especializado em problemas no coração. Então é um cara que entende muito do cenário
E ele crava que o que aconteceu com o Eriksen é uma morte súbita. Só que, de novo, como eu disse no início do vídeo, é um episódio de morte súbita interrompida. Ou seja, foi tudo feito da forma que tinha de ser para salvar o paciente. E esses episódios, assim, interromper uma morte súbita, não é algo, segundo ele, segundo os especialistas, assim, percentualmente muito alto, não. Você tem ali em episódios como o do Eriksen, abaixo de 10% das pessoas você consegue salvar com esse atendimento muito rápido, porque, enfim, os lugares não são preparados, às vezes as pessoas têm um mal súbito, uma morte súbita no metrô, na praia, no meio da rua, e as pessoas não têm nem a técnica, nem os aparelhos para salvar. E como os especialistas falam, cada 1 minuto de atraso no atendimento, você cai em 10% a chance de salvar esse paciente. Então, assim, é uma parada muito, 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 muito perigosa e que a gente viu ali ao vivo. E como eu falei, episódios como o do Eriksen ali, o Foé, por exemplo, na Copa das Confederações, e eu falei, na verdade, 2004, o episódio do Marc-Vivien Foé foi em 2003, você teve em 2003, um ano depois, o Mikos Ferrer, jogador do Benfica, também tendo morte súbita no campo. E aí você, ainda em 2004, você tem um episódio com o Denis Ortiz, mas aí é com uma pancada no tórax, né? Também jogador que morre no campo. Você tem o Bruno Baião, também é um episódio que não é só um ataque cardíaco direto, mas também outro jogador do Benfica que acabou chamando muita atenção, e especificamente para a gente no Brasil, em outubro de 2004, o episódio do Serginho, né, que faleceu no Morumbi, no jogo entre São Caetano e São Paulo, uma parada que chamou muita atenção, e ali também ajudou a mudar protocolos de exame pré-contratação de jogadores, exames sequenciais antes das temporadas, e o principal, que era a questão do desfibrilador, porque é um aparelho que, de fato, é fundamental para voltar as pessoas nesse episódio, né? Então, e ali você não tinha, se mostrou como o futebol brasileiro estava falho nesse atendimento emergencial, nesse atendimento rápido para jogadores que sofrem desse problema. Eu quero mostrar o que de fato fala o José Alencar para destrinchar o episódio do Eriksen, e para mim nenhuma explicação foi tão clara e tão boa como essa que a gente vai ver aqui. O episódio do Eriksen foi, como diz o José Alencar, de novo, cardiologista, cara que trabalha no Instituto Dante Pazanese, é uma das maiores sumidades em eletrocardiograma no Brasil, coordena pós-graduação, ou seja, ele entende do que ele está falando, porque vive, basicamente, vendo episódios assim. E aí ele fala, o jogador dinamarquês Christian Eriksen não teve uma convulsão. O que ocorreu foi uma morte súbita, e devido ao atendimento rápido, essa morte súbita foi abortada, foi interrompida. E aí ele fez o fio para explicar. Morte súbita é aquela inesperada, vem do nada, e ocorre até 1 hora após o início dos sintomas. No caso do Eriksen, foi instantâneo. 13% das pessoas no mundo morrem subitamente. 50% das pessoas que morrem do coração morrem subitamente. E aí são pessoas que, como já têm um problema cardíaco e tal, às vezes você não percebe, mas a pessoa tem aquele problema e é a morte súbita, é o infarto fulminante e outras questões. Então, assim, a pessoa até tem uma comorbidade cardíaca e vem a morte, mas é de uma vez, assim, não dá tempo de fazer absolutamente nada. Então, metade das pessoas que têm problemas cardíacos ou que morrem do coração, que a gente fala, morrem subitamente. No esporte, esse percentual de morte, ele vai de 0,5 a 2,1 para cada 100 mil pessoas, ou seja, a cada 100 mil pessoas é uma taxa média, tá? Você tem mortes por 100 mil habitantes, né, de assassinatos, por exemplo. Se você fizer o recorte de mortes por 100 mil no esporte, e aí é para dar uma noção de estatística, quer dizer que a cada 100 mil jogadores de futebol, entre 0,5 e 2,1, acaba tendo morte súbita. Se você for olhar a comparação na população média, essa é uma taxa baixa. Mas se você for comparar com outros esportes, a taxa do futebol ela é um pouquinho acima. Em outros esportes, você tem uma média ali de 0,72 por 100 mil. E aí você vai pegar vários esportes. No futebol, essa taxa varia de 0,5, que ficaria abaixo da média geral em outros esportes, mas podendo bater até 2,1, que é bem maior do que a média em outros esportes. Então, assim, a gente tem questões em relação ao futebol
para observar, e depois eu vou mostrar um estudo aqui que fala sobre isso. Alguns estudos, inclusive. O coração de uma pessoa só pode parar de bater em 4 ritmos cardíacos, e aqui são termos muito técnicos, né? A fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, ou atividade elétrica sem pulso e a assistolia. As duas primeiras eles chamam de ritmos chocáveis, e são ritmos que respondem à desfibrilação. Ou seja, se você tiver aquele aparelhinho, você traz de volta e consegue recuperar. Os quadros de baixo têm uma outra situação. E aí ele lembra um estudo de 1989 que mostra que 84% das mortes súbitas ocorrem em ritmos chocáveis, ou seja, elas podem ser salvas com o aparelhinho. Daí a importância do uso do aparelhinho, que são os chamados DEAs. Sem um DEA, os ritmos chocáveis são usualmente fatais, você não consegue trazer de volta. Quanto mais rápido uma pessoa em morte súbita por ritmo chocável, ou seja, aqueles dois que a gente explicou, que foi o que aconteceu com o Eriksen, recebe a desfibrilação, ou seja, os choquinhos lá que a gente vê acontecer com um aparelhinho pequenininho que é móvel, melhores as suas chances. A cada minuto sem a desfibrilação, ou seja, sem o choquinho lá, a chance de sobreviver cai 10%, que foi o que eu expliquei no início do vídeo. É a maior emergência de toda a medicina. E aí ele mostra, inclusive, uma foto num cenário europeu, que você tem aqui um desfibrilador lá para casos de emergência em público, para você quebrar. Aqui parece ser ou uma estação de trem, ou um aeroporto, enfim, mas um lugar público que tem esse acesso rápido. Atualmente, a taxa de sobrevivência de um episódio de morte súbita é de 7,6% em países desenvolvidos. Foi o que eu expliquei lá atrás. É uma parada muito grave, assim, você sobreviver a uma morte súbita é um percentual baixo. E olha que a gente está falando de 7,6% em países desenvolvidos, que tem, por exemplo, desfibrilador em lugares públicos, às vezes pessoas que são treinadas por atendimento emergencial, ou seja, no Brasil esse percentual ele é provavelmente muito menor, né? A fibrilação ventricular é literalmente um tremor do músculo cardíaco. Ele não bate, ele treme. E isso não gera pulso cardíaco. Sem pulso, uma pessoa morre, né? Sem o pulso. Sem pulso ao cérebro, pode até ter convulsão, que é o que aconteceu lá, por isso que as pessoas podiam estar confundindo com convulsão que teve o Eriksen. Na verdade, aí ele mostra um estudo aqui, mostrando que 4,6% dos episódios de morte súbita reportados no 911, lá nos Estados Unidos, foram chamados de convulsão pelas pessoas que telefonaram, porque as pessoas não sabiam do que se tratava. A principal causa de morte súbita é o temido infarto, né? O infarto que vem do nada, o que chamam de infarto fulminante. Antes dos 35 anos, contudo, essa causa ainda é frequente, mas começa a perder espaço para outras doenças cardíacas. Porque o que acontece? A pessoa vai envelhecendo, ela vai monitorando, ela vai vendo, ela vai descobrindo doenças. Então, muitas vezes, a pessoa morre de um infarto fulminante ou morre de morte súbita, no caso, só que esse percentual ele diminui porque está mascarado por outras doenças que as pessoas já têm. No caso de um atleta, ele basicamente não tem doença nenhuma ou essa doença não é monitorada. E aí ele mostra aqui como o percentual de morte súbita ele acaba sendo maior nessas pessoas porque justamente não está poluído com doenças cardíacas. É bem interessante. Os atletas projetam a imagem de saúde, por isso esses eventos chocam. Mas o risco individual é baixo. Se a gente for olhar o risco por 100 mil, é um risco baixo, menor do que na população geral, porém, maior do que os outros esportes, como a gente já lembrou aqui. E aí ele traz um retrospecto de morte súbita e tal, e lembra que os sobreviventes de morte súbita devem ser transferidos imediatamente para o hospital cardiológico. E lá pode ser necessária a realização de um cateterismo. Outra questão, e alguns jogadores já passaram por isso, é ter que colocar um CDI, que acaba identificando quando o pulso do coração muda, e aí dá um choquinho rápido para voltar ao pulso normal. Tem jogadores que jogam com isso. Sobreviventes de morte súbita abortada, no caso do Eriksen, por ritmos chocáveis, devem ter o implante de um CDI indicado. Então, aqui, na cabeça do José Alencar, o Eriksen provavelmente vai precisar ter um CDI colocado no coração. CDI é um cardiodesfibrilador móvel, ou seja, ele faz o que o desfibrilador faz, só que ele detecta lá e ele já dá a mensagem para o coração. O aparelho detecta as arritmias, né, quando o ritmo do coração sai do tempo certo e entrega um choque sempre que necessário, gera um pulso. E aí ele volta
ao normal. Isso pode acontecer várias vezes e você vai nem perceber. A causa que levou à arritmia também deve ser diagnosticada e tratada, obviamente. Em resumo, em casos de morte súbita, o paciente deve ser desfibrilado rapidamente, ou seja, na hora. Deve receber compressões eficazes por pessoas treinadas também rapidamente, né, que é a massagem. E deve ir a um cardiologista, pode ter de receber um CDI. Esse foi o melhor diagnóstico que eu vi de tudo o que passou com o Eriksen. E como eu tinha prometido, aqui a gente tem um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology, nos Estados Unidos, ou seja, os caras sabem do que estão falando, morte súbita cardíaca nos jogadores de futebol profissional. Esse estudo é de 2017, mas bate com aquilo que eu falei sobre o percentual de atletas que morrem ou que têm morte súbita no futebol e em outros esportes. E aqui mostra que o número no futebol ele é superior ao número em outros esportes. E aqui eles lembram episódios na virada do século para cá, ou seja, de 2000 para cá. E isso vai até 2012. Ou seja, de lá para cá, a gente teve mais. O que chama a atenção é a idade dos caras. A gente está falando de gente aqui de 35, 30, 35, 24, 20, 26, 22. Teve episódio com um jogador de 18 anos de idade, porque muitas vezes você não tem o diagnóstico bem feito, o diagnóstico da maneira correta, e aí o manual MSD é uma versão para profissionais que está aqui na internet, faz um levantamento sobre morte súbita cardíaca em atletas, e lembra sempre que é fundamental os jogadores de futebol passarem por exames recorrentes, periódicos, mesmo aqueles que já passaram e aparentemente estão bem, que é para sempre tentar fazer a triagem, a peneira para não passar nada, porque assim, se passar, corre o risco de ser um Eriksen da vida ou outros tantos. A gente está falando de um cara que está na elite da elite da elite do futebol, ou seja, passa por todos os exames, mas mesmo assim, percentualmente, em termos de probabilidade, você tem uma chance ínfima, pequena, mas acontece. E aconteceu para todo mundo ver, para o mundo inteiro assistir e acompanhar o que houve com o Eriksen, uma parada, muitas cenas que foram surreais, né? Mas o que há sai enorme desse episódio, né? Ele foi o cara que rapidamente atendeu o Eriksen lá, desenrolou a língua do Eriksen, virou ele para a posição correta, protegeu o companheiro da exposição ainda maior, e foi lá depois, né, consolar a esposa do Eriksen, que estava no campo, assim, uma parada, cara, muito louca, mas que deixa muitos ensinamentos, e que, de fato, assim, esses episódios, ele, de novo, não são comuns, mas no futebol acontecem mais do que deveriam em relação a outros esportes. E aí é preciso entender as várias explicações, se é o tipo do esporte, a intensidade, a forma, o número de participantes, porque aí você tem contextos, né? O jogo é praticado em todos os cenários e contextos do mundo. Para passar um ou outro é grande, né? Diferente de assim, o vôlei, futebol americano, o tênis e outros que você consegue controlar mais, enfim, é uma quantidade menor de atletas. Mas é fato que o que a gente presenciou na Eurocopa entre Dinamarca e Finlândia é um episódio triste, perigosíssimo, e, como a gente falou em percentuais aqui, não é todo mundo que escapa. Então, assim, o Eriksen teve muita sorte e um pronto atendimento, porque, enfim, as pessoas estavam preparadas para isso, beleza? Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo aí nos seus grupinhos de qualquer coisa, beleza? É nóis, estamos juntos, um abraço.